Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Circuito Mulher, um evento que visa o empoderamento feminino e mulheres que realmente querem fazer a diferença nos países, todos os 9 de língua portuguesa. É um prazer tão grande ter você aqui como nossa audiência e eu espero que você esteja gostando cada um desses conteúdos preparados com muito carinho para você. E hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial que vai falar de um tema altamente relevante que eu tenho certeza absoluta que vai fazer muita diferença na sua vida. Quero que vocês recebam com muita energia positiva a Sueli aqui no nosso palco. Sueli, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. Olha, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Eu me sinto muito feliz de poder falar deste tema, que é um tema tão relevante, tão essencial, principalmente quando falamos em saúde mental, saúde mental do ser humano como um todo, saúde mental da mulher. Então, hoje eu vou abordar o tema sobre 9 meses na vida de uma mulher. Quando nós pensamos em gestação, nós pensamos no bebê, nesse embrião, esse feto e na pessoa que vai nascer, né? Quais são as condições ideais, melhores para esse bebê? Toda a atenção é muito voltada para a gestação biologicamente falando. E nós esquecemos de um tema que é de primordial importância, que é a saúde da mãe, a saúde mental de quem gesta, né? A saúde mental desta pessoa, desta mulher que está gestando e que ela, antes da gestação, é uma pessoa com toda uma história. Então, este é o nosso tema de hoje. Muito bom. Então, quero que você fique totalmente à vontade, Sueli, porque a partir de agora o nosso palco é todinho seu. Muito obrigada, vai ser um prazer enorme poder falar sobre isso, né? Então, vamos lá, 9 meses na vida de uma mulher. Gestar faz parte do desenvolvimento humano. Nós, quando pensamos em gestação, não podemos pensar em algo sobrenatural, algo tão diferenciado, né, no desenvolvimento humano. Faz parte, né? A mulher que opta, que deseja gestar, isso faz parte dos ciclos da vida, faz parte desse desenvolvimento dentro do feminino. Mas, como toda etapa de vida humana, né, pode passar o próximo slide, por favor. A gente precisa pensar como que esta pessoa vai estar se sentindo. Para tanto, eu fui me desenvolvendo, estudando todos esses anos, desde a minha graduação, para trabalhar com gestantes, com as puérperas e a criança até o 1º ano de vida. Então, eu sou uma psicóloga clínica, sou psicoterapeuta somática numa linha da psicoterapia corporal chamada biossíntese, que leva e considera a gestação como um dos principais aspectos da saúde mental humana, né? Eu sou especialista em infância, adolescência e no período gestacional e nascimento. Então, eu estou aqui com muito prazer mesmo para falar deste tema, que me dá tanto prazer desde 1981 que eu venho trabalhando com as mulheres, tá bom? Próximo, por favor. Bom, vamos pensar. 9 meses na vida de uma mulher. Todas as modificações orgânicas, corporais e psíquicas que passa uma mulher são de grande profundidade. Mas antes de chegarmos na gestação, nós precisamos pensar muito sério e profundamente quem é esta pessoa gestante? Quem é esta mulher? Porque a mulher, ela tem toda uma história. Ela vem de filha, né? Criança, menina, adolescente, idade adulta. Ou seja, essa história desta pessoa, desta mulher, antes de gestar, vai estar totalmente cristalizada,
viva e ativa em seu corpo físico e psíquico. Para tanto, esta pessoa precisa também receber uma atenção que vai além do pré-natal, que no ginecologista, o pré-natal orgânico, físico. Por quê? Quando uma mulher entra no processo de gestação, fora todas as mudanças fisiológicas a que ela está submetida, as transformações psíquicas são intensas, enormes. A mulher passa a reviver muito da sua vida enquanto pessoa sendo gestada. Ou seja, a vida psíquica da mulher, que começa no útero, porque a vida psíquica do ser humano começa no útero, ela vai se atualizando, ela vai emergindo do inconsciente para o consciente desta mulher. Toda essa história emocional, vivencial dessa mulher, seja as partes mais saudáveis, como as não saudáveis, os momentos mais felizes, como os momentos menos felizes, que vão estar inscritos no corpo da mulher, inclusive inscritos no útero da mulher, ela vai estar afetando diretamente a criança que está sendo gestada. Por que eu falo afetar? Afetar porque é impossível uma mulher gestar, né, sem que a sua história pessoal, a história pregressa e a história vivida nesses momentos durante a gestação, no momento gestacional, não afete, não atinja o bebê. Não existe filtro para o emocional do bebê, né? Então, a placenta, ela filtra mil coisas, filtra, né, várias substâncias físicas, mas as substâncias emocionais, não. Então, o útero, ele é um campo de organização para o desenvolvimento desse bebê. Ele é um campo de nutrição para esse bebê, tanto física quanto psíquica. Então, a saúde do útero é muito importante, mas uma saúde psíquica também. Por quê? Se esse útero estiver em condições de ressecamento, resfriamento, se o útero estiver endurecido, não for um útero mais macio, caloroso, acolhedor, isso irá interferir diretamente na qualidade emocional, relacional entre a mãe e esse feto, né, que está dentro dela, em desenvolvimento. Porém, quando a gente pensa, mas a mãe, esta mulher, é um perigo tudo isso, é uma complicação quando nós entramos em julgamento, porque o julgamento, ele leva a gente a ver as coisas de forma muito estreita, mas muito estreita mesmo, né, e com uma direção sempre negativa. O que nós precisamos, antes de entender, para entendermos, né, e antes de julgarmos, que aliás nem devemos julgar, é que esta pessoa, ela não tem o controle sobre toda a história de vida que está dentro do inconsciente dela, né? E nem sobre as condições externas da vida dela, as quais ela também é afetada diretamente, e isso vai para o bebê. Então, quando a gente pensa, né? Se existe um pré-natal ginecológico, biológico, onde a mulher vai ao ginecologista, ela toma suas vitaminas, ela tem uma assistência, né, para esse organismo, por que não o psicológico? Porque nós sabemos que, a partir do psíquico, muitas coisas acontecem dentro do útero, dentro da placenta, né, que podem trazer um prejuízo orgânico para esse bebê, um prejuízo cognitivo, um prejuízo emocional, né? E como fazermos com as mulheres que não têm acesso, né, que não conseguem ter assistência, né? Na verdade, a gente teria condições de ter uma assistência pré-natal nos dois aspectos, tanto o biológico, o orgânico, quanto o psicológico. Aqui no Brasil, nós já tivemos e temos, assim, alguns hospitais do serviço público que conseguem fazer um serviço de assistência, de cuidados psicológicos, né, emocionais, com a mulher gestante. E isso é fundamental para a saúde dela e do seu bebê, né?
Porque durante a gestação, nós temos muitas transformações hormonais, corporais, sociais, biológicas, que levam essa mulher, inclusive, a poder ter muitas ansiedades, muitos medos, né? Também uma depressão, porque existe uma depressão que ela é pré-natal, né? Uma ansiedade que é pré-natal. Eu vou abordar só esses dois aspectos que são os mais falados, né? Da ansiedade e da depressão. Então, nós podemos suavizar, apoiarmos essas mulheres para que elas possam ter uma melhor qualidade gestacional. E, com isso, o feto, claro, o bebê vai ter ganhos para toda a vida, porque existem muitos marcadores psíquicos que acontecem na vida intrauterina. Por isso, o útero é este lugar tão profundamente importante, não só por gestar, mas porque a qualidade do útero vai revelar muito da qualidade psíquica desta mãe, né? Próximo, por favor. As alterações nos referenciais, a construção do narcisismo. Quando uma mulher está gestante, né, ela vai sempre receber um olhar das pessoas em prol deste bebê que está dentro dela, né? Porque a criança, ela tem um status maravilhoso, né? Nós estamos falando agora de gestações mais mais organizadas, com um pouco melhores estruturas, né? E essa criança, ela vai estar, ao mesmo tempo, presente no interior do corpo da mãe, como também nos pensamentos conscientes da mãe e um olhar social, porque as pessoas, quando veem uma gestante, também elas vão para este lugar de cuidar da gestante, de olhar a gestante, né? O que você vai ter é um menino, é uma menina que tem... A mulher, ela ganha dentro do narcisismo dela, e isso a criança também ganha dentro desse narcisismo, que é uma qualidade emocional, né? Nós estamos falando do narcisismo de um lugar saudável da construção do narcisismo, que é um lugar de autoestima, um lugar de ser visto, de ser querido, de ser acolhido, né, de ser bem recebido. Então, essa pessoa, ela vai ter isso, e essa criança também, porque ela tem um lugar que é visível, né, dentro da mãe, do corpo da mãe, pelo psíquico materno, e um lugar não visível, que está no inconsciente. Então, existe uma relação, um diálogo o tempo inteiro para a construção dessa criança, da saúde psíquica dessa criança, um diálogo entre o consciente e o inconsciente da mãe. E essa criança vai receber todos esses conteúdos que irão, né, favorecer um bom desenvolvimento intraútero, como também uma boa qualidade de nascimento. Nós estamos falando bastante do útero. Por quê? Porque o útero é onde a criança passa o tempo que a gente mais cresce na vida. É onde que tudo é formado. Toda a matriz existencial, biológica, emocional, psíquica do ser humano é formada. A partir dessa matriz, nós vamos ter os nossos desenvolvimentos para frente em cada fase da vida. Existem muitos teóricos que falam, os gestos que o bebê faz dentro do útero, nós iremos repeti-los por toda a nossa vida, né? Nós temos um desenvolvimento motor, psicomotor dentro do útero, que são gestos que nós iremos repetir durante toda a vida. Veja, em tão pouco tempo, porque 9 meses é bastante e é pouco, né? Existem muitos teóricos que também dizem isso. Nossa, a gestação humana, ela é muito pequena, ela poderia e deveria ser um pouco maior, né? Enfim, para que o bebê nascesse com mais maturidade, mais desenvolvimento e mais fortalecido para o meio. Mas não é essa a nossa realidade, né? Isso está em campos de outros mamíferos do reino animal. Então, o que nós precisamos entender? A qualidade deste útero vai depender para gestar, porque o útero é o campo que organiza, que nutre, que gesta, né, e deixa essa criança crescer, se a mãe se expande, se a mãe relaxa para esse desenvolvimento do seu bebê,
né? Essa criança vai ter melhores condições de vida, porque ela teve melhores condições gestacionais na sua matriz. Ela vai mamar melhor, ela vai poder ter maior qualidade de sono, ela vai ter menor estímulo ao estresse. Então, nós temos tantas variáveis aí que nos chamam a atenção para esse estresse materno, para essa mãe que, atualmente, as mulheres têm muita dificuldade, inclusive, na amamentação, né? Nós aqui que trabalhamos com gestantes, com a amamentação, nós temos visto os profissionais, inclusive mulheres que são profissionais da saúde, elas acabam tendo, alguns momentos da amamentação, um conflito entre ela e o bebê. Por quê? Porque a mãe está ansiosa, a mãe está com medo de errar, porque a mãe não consegue entender, fazer uma leitura legal do bebê, porque ela está muito ansiosa, muito angustiada. E muitas vezes falta uma rede de apoio, uma rede que vai ajudar essa mulher a se acalmar, a poder promover esse encontro entre mãe e bebê para a amamentação. Então, o que nós temos, né, uma grande preocupação é com essa rede de apoio, essa rede de trabalho de saúde da mulher. Próximo. Bom, quando nós falamos dessa rede de apoio, né, desse pré-natal psicológico, que é uma proposta, né, aí desde sempre das pessoas que começaram a trabalhar com psicoprofilaxia gestacional, de que a mulher tivesse nessa equipe, né, transdisciplinar, onde estaremos todos juntos, né, o ginecologista, a psicóloga, o anestesista, uma fonoaudióloga, né, um serviço social, o que fosse necessário para essa rede dessa mulher, inclusive as orientações a familiares, porque nós estamos tão convencidos de que nós nascemos totalmente tatuados emocionalmente por todas essas experiências intrauterinas. Não tem jeito, como as crianças, não tem jeito de contestar isso, né? Como as crianças têm reações emocionais, né, que são próprias da fase que a mãe estava vivendo e da fase do desenvolvimento. Vamos pensar que uma mãe teve um estresse muito alto no primeiro trimestre gestacional, né? E esse estresse, uma crise de ansiedade, um trauma, algo que deixou-a com um nível de ansiedade muito alto ou com uma depressão, se a gente entender as características do desenvolvimento daquele trimestre, né, e a vivência materna e as reações do bebê, a gente vai poder fazer conexão. Por quê? Porque nós nascemos tatuados, né? Tanto na nossa fisiologia quanto na nossa sensorialidade corporal. Por quê? O bebê, ele só é sensorial, né? Ele só sente. Tudo que acontece é de uma intensidade, de uma força, por isso nós usamos esse termo, tatuagens emocionais. Não tem como a gente apagar, não, tá lá, né? As vivências pós-nascimento é que precisam ser muito adequadas, muito amorosas, muito acolhedoras, muito fortalecidas de amparo e segurança para que esse bebê possa ir trabalhando e, vamos dizer assim, amenizando as tatuagens que ele nasceu, né? Porque senão a gente pensa, então, nada tem jeito? Não, claro que tem jeito. Isso não quer dizer que o bebê vai ser um ser estressado. Por quê? Porque a mãe pode ter conseguido reparar tão isso, trazer um relaxamento, ela teve um diálogo com o bebê dentro do útero. Gente, nós somos capazes de dialogar com os bebês dentro do útero. É muito mágico, né? É muito maravilhoso isso, porque nós trabalhamos com as mães e, principalmente agora, durante a pandemia, muitas gestantes tiveram situações de muito estresse, por, né, adoecimentos em família, próprio adoecimento delas, né, chegando algumas a terem até mesmo morte em família. O que nós podemos fazer, né? Nós ajudamos essas mulheres a efetivamente ter um diálogo com o seu bebê, né? E nesse diálogo ela vai poder falar, se expressar e trazer uma
compreensão emocional para ela e que vai mudar essa fisiologia, isso vai mudar a prosódia, como a voz dela chega para esse bebê dentro do útero. Isso é incrível. E o bebê pode nascer nas melhores condições, né? Senão a gente também fica muito determinante, se for assim, vai ser assado, se for assado, vai ser assim. Não, a gente tem um lugar aí de possíveis reparações, né? Mas essas reparações precisam ser trabalhadas, o que, infelizmente, nem sempre acontece, né? Quando a gente fala que tudo que é dito, né, na frente de uma criança fica gravado na memória dela, isso até o Freud chegou a hipotetizar, né? Que existia uma memória que depois ela era totalmente recalcada, que iria para algum lugar lá do inconsciente, para o fundo do inconsciente, que eram as vivências intrauterinas, né? E que isso iria trazer, possivelmente, complicações para o desenvolvimento posterior do ser humano. Hoje nós temos muitos, mas muitos estudiosos, né, deste período tão importante do desenvolvimento humano, que é a vida intrauterina. Então, tudo que nós pensarmos sobre a qualidade do útero, nós estamos pensando na qualidade da gestação que essa mulher está vivendo, né? O que nós, enquanto mundo, sociedade, precisamos repensar, né? Muitas vezes as mulheres que estão estressadas, ansiosas, deprimidas, elas acabam sendo muito incompreendidas, porque as pessoas dizem, mas não é natural gestar? Claro, faz parte, inclusive, do desenvolvimento humano, claro, claro, mas não é algo que é simples, tem uma complexidade a partir, né, das questões das cadeias psicológicas, porque a gente muda as cadeias, né, de filha para mãe, né, de uma pessoa que era responsável por si para ser responsável por outro, fundamentalmente responsável, todas as implicações que compõem a maternidade, né, a amamentação, os cuidados básicos com o bebê, que tudo isso nós temos, né, um desejo, né, a mulher que deseja ter filho, porque também ter filhos não é uma obrigação, mas existe uma complexidade em volta de tudo isso, que não é só o nosso desejar, né? Por quê? Porque a gente tem um inconsciente, porque tem um social, porque tem a nossa história, porque tem como que o bebê fica, como esse bebê nasceu, porque a mãe tem toda uma questão de uma idealização de como será a minha gestação, como vai ser o nascimento do meu bebê, como vai ser a carinha do meu bebê, enfim. E tudo isso parece tão simples, tão óbvio, mas, na verdade, nas questões psíquicas, isso não é tão óbvio. É natural que essa complexidade, né, que exista, porém, ela é necessária toda uma ajuda. E hoje nós temos mulheres que estão muito ocupadas com as suas carreiras, com a sobrevivência, com os relacionamentos, né, influencia muito a qualidade relacional que uma mulher tem com o seu parceiro durante a gestação, né? A qualidade, a estrutura que ela tem para gestar, que estrutura ela tem para cuidar desse bebê, que estrutura ela tem para ter um médico que vai cuidar dela. É muito importante que essa mulher tenha um médico, ela possa confiar, principalmente as primíparas, né? Qualquer gestação, mas as primíparas, pensa bem, eu vou ter meu primeiro filho, né? Eu tive esse caso aqui na clínica, foi bem difícil, que uma moça fez todo o pré-natal com um profissional, só que esse profissional não era obstetra, não fazia parte. E ela foi para o ponto-socorro para ter o bebê. Gente, ela entrou em pânico, numa crise de ansiedade, que ela ficou completamente paralisada, né? Quase que eles tiveram que dar um sedativo para poder essa mulher conseguir ter o bebê. Não confiava, não conhecia. Então, sabe, tudo que parece, mas é assim mesmo, é a vida, as complicações disso para a estrutura e saúde do ser humano é muito grande, né? Próximo. Transições e identidade. Deixa eu tomar uma linha.
as transições de identidade, né? Quando a gente pensa nas transições que a mulher vai passando por todo o processo psíquico e que vai sempre chegar no bebê, que vai sempre afetar o bebê, nós precisamos também valorizar essa fase, porque o puerpério é um período muito forte. Primeiro que tem uma bagunça hormonal acontecendo, a mulher fica com mais angústias, tem o baby blues, né? A gente sabe que a retirada da placenta também faz uma leve depressão, e que isso, que é o baby blues, não é uma depressão enquanto adoecimento, mas a mulher pode ter uma queda, né? E que tudo isso gera muita angústia, a mulher pode se sentir cada vez mais insegura, se sentir carente, ela pode ficar com muitos sentimentos de incompetência, de não dar conta do bebê, de não conseguir amamentar. Então, essa transição, né, também de gestante para mãe, né, é justamente nesse momento que acontece o puerpério, que é um período muito delicado psíquico e emocionalmente. Então, nós temos aqui um lugar que, para a mulher, essa labilidade moral que ela pode ter, né, as pessoas não vão entender. Às vezes, as mulheres, como defesa, pelo medo de não dar conta do bebê não sobreviver, do bebê não estar bem, o que ela faz? Ela entra numa mania. O que é mania? Mania, ela acha que ela é capaz de tudo. Então, se ela quer fazer tudo, ela não pede ajuda, e, de repente, ela tem um colapso. Ela desmonta, né? E eu já vi muita gente desmontar, assim, de desmaiar, de cair, de adoecer. Por quê? Porque a mulher não estava dando conta, ela mal dorme, porque é uma livre demanda, né, da amamentação, e o medo de que esse leite não esteja sendo suficiente para o bebê, e quando não é suficiente, porque a amamentação pode estar aí com alguma dificuldade desse entrosamento mãe-bebê, e ela, o primeiro pensamento que eu escuto das mulheres dos grupos que a gente trabalha é assim: nossa, eu estou sendo incompetente, não consigo amamentar o meu bebê. Será que o meu bebê vai sobreviver? Será que eu vou dar conta de ser mãe? Quando estava na barriga era uma coisa, agora que está aqui fora é outra coisa. Então, entendem, né, como nós temos conteúdo, como nós temos trabalho a realizar para a saúde mental da mulher. Porque uma mãe deprimida, né, agora vamos já, saiu do útero, né, nós vamos agora para esse lugar do colo materno. Como que uma mãe que está muito angustiada, muito ansiosa ou deprimida vai dar conta de suprir, de amparar todas as necessidades de um recém-nascido? É muito complexo, porque o ser humano, né, precisa de tudo, a gente não consegue se virar sozinho, né? E existe um estranhamento emocional do bebê quando ele sai do útero, porque ele está tão acostumado com o contato, com o toque das paredes, né, do útero, da placenta, do líquido amniótico no corpo dele, que tudo aquilo é um envoltório, né, de calor, de carinho, de conforto. E aí a criança vem para cá. Aí ela chora, chora, chora. Ela chora porque ela quer colo, porque ela quer, vamos dizer, o útero. Ela ainda está num processo corporal muito profundo de adaptação aqui fora. E essa mãe está lá, sem dormir, não, nem lembra se tomou banho, se já escovou o dente. A mulher, enquanto amamenta, precisa tomar muita água, e às vezes a mulher não consegue ter essa demanda de conseguir, né, ingerir tanta água quanto ela precisa. E aí, essa mãe colapsa. Como fica esse bebê? Né? De novo, ele cai no desamparo. Né? Se a gente precisa cuidar da gestação, da gestante, né, o pré-natal, ginecológico e psicológico, para ser uma boa gestação, um bom útero, onde tudo aconteça como uma boa sinfonia, agora também, pós-nascimento, que a mulher está nessa transição, né, de gestante para mãe, assumindo todos os cuidados e responsabilidades com o seu bebê, né, e ainda nessa maluquice hormonal,
com todas as demandas psíquicas dela acontecendo, que a gente, né, cada um tem uma história, né? Como fica essa mulher se ela não tiver cuidados necessários, né? Se ela ficar deprimidíssima, o bebê também vai deprimir. É uma desvantagem orgânica para esse bebê e psíquica. O cognitivo das crianças fica muito afetadas, né? Porque a mãe, que é a pessoa que ele estava tão familiarizado, não está sendo, né, potente, não está tendo potência, não está tendo condições de cuidar dele como ele precisa, nessa necessidade de amparo afetivo, né, orgânico, emocional. Então, de novo, a gente precisa pensar, né, como que nós vamos cuidar da gestante? Como nós vamos cuidar da saúde mental da mulher? Tem uma mulher, uma teórica muito maravilhosa, que é, assim, é uma mentora. Ela disse assim, cuidemos das gestantes, vamos cuidar destas mulheres, porque a saúde mental do ser humano começa no útero. Só assim nós teremos paz sobre a terra, porque mulheres com melhores condições de vida intrauterina, né? Porque aquela vida que ela vai proporcionar para o seu filho é uma condição que ela está dando, o seu outro vai estar com uma condição saudável, né? Então ela vai estar oferecendo um ambiente regulador, um ambiente que vai desenvolver, suprindo as necessidades daquele bebê. Então ela vai ter uma qualidade intrauterina muito boa para esse bebê. Vai ser um ambiente regulador das necessidades do bebê. E, posteriormente, esse colo, né, esse peito que a mãe vai precisar, porque o bebê descansa no corpo da mãe. É o mesmo sentimento que ele tem quando ele estava na vida intrauterina. Por isso que nós orientamos também que as mães amamentem, né, no pele a pele, né, o corpo da mãe em contato com o corpo do bebê, porque é onde ele se tranquiliza, aonde ele se sente seguro, aonde ele se sente amparado, e até para amamentar, ele se sente mais confortável, né? Se nós estamos pensando que a vida, a saúde mental começa na vida intrauterina, nós realmente temos que formalizar uma rede de apoio na nossa sociedade para estas mulheres, para estas crianças, né? Porque não é só depois, né? A criança está com alguma dificuldade, ou a mãe, vamos levar no psicólogo, essa mulher vai no psicólogo. Muita coisa a gente poderia ter evitado se fizéssemos um trabalho, né, dentro da vida gestacional. Por isso, nós não precisamos que a pessoa tenha alguma dificuldade gestacional para que nós a amparemos. Não, pelo contrário, toda gestante merece, deveria ter essa rede de apoio, né? Independente das condições fisiológicas e psicológicas dela, porque toda mulher vai ter algum nível de angústia. Desta forma, nós estaríamos dando mais condições de desenvolvimento da saúde mental da mulher, da mãe e do bebê, né? Então, existem países que já têm lugares que, quando a mãe precisa de atendimento, né, tem hospitais, clínicas, isso que o próprio governo financia, né? É que a mãe vá para aquele lugar com alguém da família, mais o bebê, para que ela não seja separada do bebê, o bebê seja separado da mãe. Vivem aí a importância que é o bebê estar com a mãe pós-nascimento, né? Mesmo ela estando muito deprimidinha, este lugar, né, que é lá na Suécia, eles não separam a mãe do bebê. É Bélgica, não é Suécia, é Bélgica. Eles não separam. Por quê? Porque mesmo uma mãe deprimida é melhor com o bebê do que o bebê sem a mãe. Mas eles pedem sempre um acompanhante para ajudar essa mãe, porque dependendo de nível de depressão, né, nos casos mais graves, muitas vezes as mães chegam a agredir o bebê, porque elas têm sentimentos psicóticos que é próprio, às vezes, na depressão. Então, o que nós precisamos, né, pensar aqui, enquanto país, enquanto mundo, o que nós, como pessoas, nós como mulheres, né, como cidadãs, precisamos fazer, precisamos trabalhar para reivindicarmos essa qualidade de trabalho
direcionado à mulher e à mulher gestante e aos seus bebês, né? Então, esta é uma condição fundamental, muito importante para nós, que eu espero que a gente, no futuro mais breve possível, né, a gente consiga estender esses atendimentos, consiga montar maiores redes de apoio, inclusive nos hospitais públicos, né? A gente teve e tem aqui em São Paulo um hospital que tem um trabalho exemplar, um trabalho muito bom, e que nós precisamos ter. Eu sei que outros lugares do Brasil têm, mas, gente, é muito pouco, né? Nós ainda precisamos ter muita luta para trabalharmos ao lado, né, da saúde pública, para desenvolvermos trabalhos de apoio à gestação, né, e ao puerpério, que é uma fase também muito complexa e muito necessária de apoio para a mulher, também. Bom, eu espero ter atendido, né, a expectativa de vocês. É pouco tempo, né, que a gente tem tanta coisa para falar, mas eu fiquei muito feliz de poder dar este recado, de poder compartilhar com vocês esse momento do nosso pensamento, né, da nossa batalha aqui em prol da mulher, da gestante e da puérpera. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade e estou muito feliz. Muito obrigada. Muito bom, Sueli, muito bom. Nós aqui temos a agradecer aí tantas informações extremamente relevantes, né, para o nosso universo feminino. Acho que essa questão da maternidade sempre é algo que, enfim, que já nasce dentro da gente, né, esse instinto, essa vontade e tantas coisas que ainda a gente precisa desmistificar a respeito dessa maternidade. Então, acho que com toda certeza esse conteúdo foi extremamente importante para a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, porque eu quero sempre estar falando disso para a gente, né? Nós somos mulheres, né? A gente que já gestou, a gente sabe da complexidade que é, e nós precisamos fazer uma questão maior, porque não é só pela mulher e pelo bebê, isso é um trabalho que vai refletir em toda a sociedade de uma forma muito positiva, né? Que é a saúde mental. Muito obrigada, Tati. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela sua recepção sempre tão calorosa. Nós aqui te agradecemos, Sueli. Para você que está acompanhando o nosso conteúdo, olha que tema importante de ser visto, revisto com frequência, para que realmente a gente possa trazer para o nosso dia a dia melhores práticas. Espero que tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Fica por aí, tem muita coisa ainda para acontecer. Nos vemos na nossa próxima palestra. Tchau, tchau.